discretíssima elegância. Samuca, eu já vou te trazer logo de cara, porque tem novidade aí no time do Ceará, no Vozão. Tem retorno de jogador titular. Ontem podemos falar também do que aconteceu ontem. O Ceará fez o jogo da ida da final da Copa do Nordeste Sub-20. Léo Condé esteve lá observando, inclusive. Teve gente que chamou a atenção. Samuel Conrad, tem muito assunto do time do Ceará pra gente falar hoje. A bola é tua, Samuca! Samuel Conrado. Muito boa tarde, André, boa tarde, Breno, Wilton Bezerra e a todos os amigos ligados aqui na Verdinha e também na TV Diário. Ontem à noite teve este jogo da Copa do Nordeste Sub-20 e o Ceará acabou sendo superado. Perdeu para o Bahia por 2-1 na noite aqui no estádio Presidente Vargas e agora precisa reverter este placar no jogo da volta que vai ser em Salvador. O time alvinegro até marcou com o Giulio ali no primeiro tempo, mas depois o João Andrade e o Del marcaram para a equipe baiana. E agora o Esquadrão Tricolor tem a vantagem do empate no jogo da volta para conquistar mais um título da Copa do Nordeste Sub-20. E ontem no PV, além dos atletas da equipe, categoria ali treinada pelo Alisson Henry, nas arquibancadas tinha torcedor do Ceará, como a gente vinha falando aqui, 1 quilo de alimento era a entrada para o torcedor comum do Ceará poder acompanhar a partida, enquanto que no camarote estavam ali Léo Condé, os seus auxiliares, Lucas Drubis, que é executivo de futebol do Vovô, o Haroldo Martins, CEO de futebol do clube, além de outras pessoas relevantes na diretoria alvinegra. De atletas estavam o Richardson e também o Marcos Vitor, os dois jogadores que estavam presentes ali nas arquibancadas do PVzinho de Açúcar. Fato é que o Vovô agora tem este prejuízo para o jogo da volta contra o Bahia na Copa do Nordeste, mas é um time que, na visão do técnico Léo Condé, estava observando ali algumas peças para, quem sabe, puxar para o time profissional. A gente viu no começo do ano, principalmente, o comandante alvinegro trazer alguns jogadores para treinar com o time profissional. O Zé Neto, o Guilherme, o Gabriel Rocha, zagueiro. Outros jogadores também vêm sendo observados ao longo desta temporada. Agora, falando do time profissional, André, hoje é treino antepenúltimo antes do jogo contra o Vasco da Gama. O técnico Léo Condé vem contando ali com peças que devem ser titulares no jogo de domingo, a começar por retornos para lá de interessantes na zaga, na lateral e no meio de campo. William Machado, que estava suspenso no jogo passado, ele até concedeu entrevista hoje, é uma peça importante que deve retornar na zaga do Vovô. Na lateral esquerda, Matheus Bahia estava lesionado e também já vem treinando com o restante do grupo, deve ser relacionado para esta partida. Enquanto que no meio de campo, Lourenço estava com a virose, não enfrentou o Juventude. É mais um jogador que retorna para o time do Ceará. O Rafael Ramos, ele vem treinando à parte. E aí a expectativa é que nesses 2 treinamentos restantes, de amanhã e sábado, ele volte a ser ali visto pelo técnico Léo Condé e quem sabe ser relacionado para o jogo contra o Vasco da Gama, André. O autor do gol do Ceará no jogo de ontem foi o Giulio, né? Giulio, isso. É o camisa 11. E acho que foi quem mais chamou a atenção, né, Brenão? Ele é um atacante, joga pelo lado esquerdo, velocista, habilidoso, driblador. O Léo Condé gostou dele. Rapaz, eu vi, inclusive, eu não cheguei a assistir o jogo, mas eu vi alguns momentos, e eu vi um momento do Giulio, que foi até o Samir que postou no Twitter, onde ele bota na frente do marcador, meu amigo, deixa pra trás assim, tipo, passou a 5ª marcha e foi embora. Sabe, consegue fazer um cruzamento muito bom, que acho que até o Guilherme conseguiu, tentou fazer o domínio, ele deu a bola um pouco mais atrás, só que a gente vê que ele tem facilidade pro drible, pro 1 contra 1, na velocidade também chamou muita atenção, e é um cara que consegue ali criar lances, gerar oportunidades pro Ceará. Chamou a atenção, um jogador que vai despontando aí, e se o Léo Condé tava observando, é porque possivelmente, talvez não nessa temporada, mas na próxima temporada, em algum outro momento, ele possa ser agregado ao profissional. Um cara que chamou realmente muita atenção, inclusive do torcedor. Os torcedores gostaram, se empolgaram ali quando viram o garoto jogando. E o Samir Carvalho, nosso competente repórter aqui também, se ele falou, ele acompanha tudo de base. Se ele falou que é acima da média, eu confio, porque ele acompanha muitos jogos, os treinamentos aí da base, quem tá despontando como jovem promessa, quem tem capacidade de também agregar ao profissional. E eu sempre defendo, cara, a base é um caminho. É um caminho, investimento na base, seu Wilton Bezerra. O Ceará chegou na final da Copa do Nordeste Sub-20 com o Bahia, que é o Grupo City por trás. Tem mais investimentos também. O Bahia tem um belíssimo CT, o CT Evaristo de Macedo, inclusive. Então, vai ter o jogo da volta. O Ceará perdeu por 2-1 ontem aqui na capital cearense no PV, o jogo da ida. Mas independente disso, é possível olhar para a base com atenção, porque tem valores lá.
A base é o oxigênio de qualquer time profissional. Perfeito. A base é necessária. Sem a base, o time vai gastar até o que não tem para contratar jogadores. Não é melhor forjar seus próprios valores? Infelizmente, nem todo time pensa dessa maneira. Mas nós temos bons exemplos no Brasil. Todo mundo sabe que tem times formando grandes jogadores, como o Palmeiras, como o próprio time do São Paulo e por aí vai. Mas eu estava nessa questão de o treinador observando, os próprios jogadores olhando a meninada jogar. Isso é importante, mas infelizmente não é um hábito mais de hoje. Antigamente, vocês não eram nem nascidos. Olha. Vocês não foram nessa época nem tramados pelos seus pais. Seus pais deviam ser também garotos. Havia um hábito, as preliminares do PV, as preliminares do nosso campeonato. Era tempo da escolinha do Moésio Gomes, do time do Fortaleza, que revelou jogadores do maior gabarito, como Mano, ponta direita, Louro, lateral. Foi lá que Basílio apareceu. E tantos IA, e tantos jogadores que foram revelados pela escolinha do Moésio. E havia essa atração, sabia disso? Muita gente chegava cedo no PV, mesmo aquela preliminar com sol inclemente, para observar os jovens valores. Houve um tempo também, aí eu já não gostei muito, em que jogavam nas preliminares os times de aspirantes, que reunia gente nova, mas gente velha e, sobretudo, se recuperando ainda das contusões. Eram tempos em que havia esse interesse para a gente ver os novos valores. Terê Santana, que chegou com o Fluminense, e na preliminar do seu jogo, não sei se contra o Fortaleza ou contra o Ceará, sabe para onde ele foi? Procurou saber se tinha preliminar, o cara falou que tinha preliminar. Entre jogadores da base, jogadores juvenis. Se dizia a divisão juvenil da época. Juvenil. E o América estava jogando nessa preliminar. E era jogo bom, viu? Que tinha. Era jogo bom. E Tele Santana sentou, ficou olhando e de repente perguntou: quem é aquele meia que joga uma bola redondíssima? E não quem o era? Nome desse menino. Quem era? Hamilton Melo. Ah, somente. Hamilton Melo, no time do América. Vejam bem, os senhores, antes de brilhar. E por isso, o Tele Santana levou Hamilton Melo para o Fluminense. Infelizmente, por alguns aspectos e tal, o Hamilton não ficou por lá. Mas por bola, o Hamilton Melo foi o maior nome do futebol cearense. Mas ele chegou e ele me disse isso. Gostou do Rio de Janeiro, das rodas de samba. Da boemia. Aí deixou um pouco de lado. Porque o Hamilton era gente boa e gostava da vida, gostava da arte. Né? Eu fiz programa de televisão com o Hamilton e depois tinha aquele outro programa depois da televisão e tal. E o Hamilton me falou. Depois disso, esse mesmo Hamilton Melo foi requisitado por Tele Santana para defender o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que tinha na época Vaguinho, Dario, Tião, Spencer, um tremendo time de futebol. Então o Hamilton teve duas grandes oportunidades de ficar no Sudeste, sabe? Brilhar, porque futebol ele sempre teve. Por isso, quando fizeram uma enquete procurando saber qual o maior craque cearense, na minha opinião, eu disse Hamilton Melo. Como jogava? Jogava bem, jogava bonito, armava, fazia gols, era um jogador de categoria. Ou seja, um caminho é investir na base. Nós falamos sobre isso aqui, sobre o Ceará olhar com atenção para esses jogadores que estão aí no Sub-20. Mas tem outros detalhes aí que também o Samuel Conrado trouxe pra gente. Um deles, Brenão, é uma ótima notícia. O William Machado tá de volta. Claro que a zaga não é o maior dos problemas do Ceará. Não é a maior dor de cabeça do técnico Léo Condé. Mas se tem um jogador que é unanimidade, é o William Machado. E eu acho que ele tem sido um dos melhores zagueiros, não só do Ceará, mas se a gente for elencar aí top 10 zagueiros que estão muito bem no Brasileirão, o William Machado é capaz de estar ali. Eu não tenho nem dúvida disso. Ele tá bem demais. Ter o retorno desse cara é importantíssimo. Muito importante, porque é o melhor defensor que o Ceará tem hoje. É líder em bolas afastadas, é o cara que tem mais controle ali na zaga quando a bola chega, com mais paciência. Eu acho que ele hoje é realmente o coração do miolo de zaga do Ceará.
O William Machado, que é tão curioso a gente falar isso, porque é a primeira Série A que ele joga na vida. E já com esse desempenho. E o desempenho que não é só na Série A, veio desde o começo do ano. Eu lembro que quando o William Machado chegou, houve muita contestação. Tá trazendo um zagueiro que via... Ele jogava no Operário, se a memória não me falha, né? Ah, tá trazendo um zagueiro que nunca jogou nesse nível. Um cara do Operário. É a primeira vez dele na Série A. Precisa qualificar, traz um jogador assim. E eu falei na época, olha, eu conheço o William Machado da época que ele jogou Ferroviário. E no Ferroviário ele já se destacava. E qualquer jogador precisa ir crescendo na carreira, ir subindo degraus, senão ele não vai jogar a Série A nunca. Se ele só puder jogar uma divisão de elite do futebol nacional, se ele já tiver experiência, ele nunca vai jogar. Ele precisa jogar pela primeira vez. E no Ceará ele tá fazendo um excelente papel. Chama a atenção. Pra mim, repito, é o cara de maior destaque dentre os jogadores que o Ceará tem para a primeira linha de defesa, e o retorno dele dá uma certa segurança. O retorno dele faz com que fique mais encorpada a zaga do Ceará e passe mais segurança, inclusive, para os companheiros dele. Acho que o retorno dele é essencial, você tem toda a razão, não é o principal problema do Ceará hoje, mas o William Machado consegue deixar mais sólida a defesa do Ceará. Ah, seu Wilton Bezerra, e quem será que será o parceiro dele, hein? A gente tem tido essa discussão. Que será? Na última partida, o Léo Condé trocou foi a dupla, porque o William Machado não podia jogar, e aí para colocar a dupla que treinava junto, que estava ali mais acostumada, ele sacou também o Marlon. Colocou Marcos Vitor e Éder. Agora com a volta do William Machado, o Marlon também volta. Troca de novo. Troca de novo? Acho que troca de novo. Coloca o Marlon ao lado do jogador William Machado. Eu disse aqui que durante os treinamentos, na semana que antecedeu aquele fatídico jogo contra o Juventude. Fatídico. Aquele jogo ainda dói na boca do estômago. Na muleira. Aquele resultado, eu vou te contar uma coisa. Nada pior para o Ceará do que aquele resultado. Por isso ele se obriga, meu amigo, a conseguir um resultado positivo contra o Vasco. Porque se ele não conseguir, a barba do vovô pode crescer e pode preocupar. E fica ruim é para todo mundo. Porque eu vou te contar uma coisa. Além das lamúrias acerca da temporada do time do Fortaleza horrorosa, já pensaram os senhores, se a gente ficar aqui calculando também o perigo corrido pelo time do Ceará? É preciso evitar isso. É preciso desligar os circuitos do adversário em primeiro lugar. Aliás, o time do Ceará, nós comentamos ontem acerca de elenco, de renovações, de qualidade de jogadores e já de um futuro bem próximo. Sim, um futuro bem próximo. Porque o futebol não para mais. Tem as férias de dezembro, mas não para. O time não deixa de funcionar. É um negócio muito sério. Então é preciso já pensar na temporada vindoura. E a gente conversava aqui a respeito de jogadores de meio campo, jogadores de ataque. E dizíamos aqui, o Ceará teve a felicidade, dentro das aquisições feitas para essa temporada, de pegar um Fabiano, por exemplo, pelo lado direito. E um numa cara, posição... E um cara que não estava no radar, né? Não que foi está. até surpresa quando foi anunciado. O Ceará consegue garimpar o Fabiano lá no futebol português e o cara chega e encaixa muito bem. Desconhecido, né? Desconhecido. Não vamos também dizer que é um exímio apoiador. Não. Ele é um jogador que marca bem. Ele é um jogador que sai na hora certa. É um jogador contido, até muito contido, mas muito seguro. E tem uma coisa que eu também gosto dele. É arrojado. Também gosto, é isso que eu ia falar. Ele é arrojado. Muitas vezes ele finaliza ali da entrada da área e leva muito perigo. Então ele é um cara arrojado, eu gosto dele também. E um detalhe é porque é uma posição que o Ceará sofreu muito nos últimos anos. Muito problemática a lateral direita do Ceará. E ainda sofre, quando o Rafael Ramos joga por ali, ainda sofre uma coisinha, porque ele nunca acrescentou. Ele conseguiu tomar a posição daquele outro, se lembra? Michel Macedo? Não, que andou fazendo até uns gols e tal. Era Ramos também, eu sei, o Rai Ramos. Começou, danado, fez uns gols, mas depois se notou... A família Ramos, era a família Ramos. Não estava com nada. E o Rai Ramos caiu fora. Aí ficou o Rafael Ramos. Como já se sabia que essa posição seria um problema, aí acertaram, trouxeram do futebol de Portugal esse lateral. Pelo lado esquerdo, a renovação do Matheus Bahia. Tudo bem, saúde boa. Saúde boa. Com o William Machado e o Marlon, apesar de alguns tropeços, o time do Ceará se arrumou na defesa. Com o Dieguinho de volante, que eu até imaginava que ele seria melhor como ala, com o Dieguinho de volante,
ficou-se a escolher os seus parceiros. Mugni e Sobral a princípio. Depois, Lourenço e mais outros que entravam ali. O Rômulo entrou. Richardson jogou. Entrou, entendeu? Então ainda há uma certa troca no meio campo, mas dá para resolver. Agora, quando você chega no ataque, é a figura solitária, ou quase solitária, de Pedro Raul. Eu digo quase solitária, porque o Galeano é incrível, né? Saiu daquela condição de herói improvável para marcar alguns gols que deram vitórias ao Ceará. O tornando o herói improvável. Mesmo assim, em termos de atividade, em termos de movimento de jogo, no geral, o time do Ceará ainda tem as suas deficiências. Umas certas indagações no meio campo e no ataque também algumas brechas que precisam ser preenchidas. Eita, que a gente começou com um debate bom hoje. Só um detalhe sobre o Fabiano. O Fabiano é um daqueles jogadores que o futebol brasileiro perde muito cedo e que a gente não conhece por isso. Eu tava dando uma olhada aqui no currículo dele. É só o segundo clube brasileiro que ele jogou o Ceará. Sabe qual foi o primeiro? Sim. Penapolense. Ótimo. Depois disso ele foi pro futebol português, aí jogou no Braga por muito tempo, jogou no Acadêmica OAF, jogou também na Turquia e jogou no Moreirense. Agora voltou pro Ceará. Um cara que sai daqui que a gente não sabia quem era e volta, retorna direto numa Série A e tá fazendo um excelente papel no Ceará. Você queria o nome mais bonito de um time de futebol do que Penapolense? Penapolense. Lindo, rapaz! É um privilégio ter começado no Penapolense. Não é, não. Agora, ele, inclusive, no dia que chegou aqui, que fez a sua estreia, estava até com o Antero Menino, quando ele entrou, a cancha... Volúpia, né? Se lembra da cancha? Ele é canchudo, ele é canchudo. Parecia que estava todo assado, sabe? Ele é canchudo. Pelo amor de Deus. Ele é muito canchudo. Mas depois se mostrou um bom jogador. Bom jogador. Bom jogador, como foi o começo do nosso programa. Foi bom também, tá? Não, é sempre bom. Bom debate, sempre bom. Às vezes mais ou menos. Se... Não, às vezes é mais ou menos. Às vezes tem muita besteira, às vezes passa do ponto. Não se Aí deprima. o padre tem que soltar a vinheta. Futebol. Às vezes se perde um pouquinho. Às vezes se perde. Mas hoje foi bom. Hoje foi bom. E vai continuar bom, tá certo? Intervalo rapidinho, primeira parada. Aqui do Jagara Segundo Tempo, na volta tem muito mais. Não sai daí, voltamos já. Jogada. A JM Veículos preparou um pacotão de condições especiais para dar um empurrão